Sou o professor Emanuel Martins, professor de Ciências, e a aula de hoje, o sexto ano, é de misturas, materiais sintéticos e transformações químicas. Vocês estão vendo aí no slide substâncias puras, misturas e transformações químicas. Os materiais que nos cercam e mesmo em nosso corpo são misturas. O nosso sangue é formado por um grande número de substâncias tais como a água, sais minerais, glicose, dióxido de carbono, gás oxigênio. O ar que respiramos também é uma mistura e é constituído por dois gases, gás oxigênio e o gás nitrogênio. Na natureza, encontramos substâncias puras e misturas como a água. Então, se vocês observarem, o nosso sangue ele é composto por oxigênio, ele é composto por outros gases, ele é composto por células, ele é composto por uma infinidade de substâncias que estão lá presentes, certo? No próximo slide, nós estamos vendo a substância pura. Nós dizemos que a substância pura é aquela que possui apenas um tipo de elemento químico. Por exemplo, o mercúrio, o ouro, o ferro, o oxigênio e o magnésio. Entre outras substâncias puras, nós encontramos na tabela periódica dos elementos. Lá vai estar separada e classificada as substâncias puras. Mas isso é tema para uma outra aula. O ouro é utilizado na confecção de joias, na confecção de barras de ouro, joias, braceletes, brincos, moedas, certo? Entre outras estruturas. O ouro ele é um bom condutor de energia. O ferro que é utilizado na indústria siderúrgica. Nós utilizamos o ferro para a construção de carros, construção de ferros para poder erigir prédios. Nós utilizamos o ferro também para construir ferramentas como pá, picaretas, maçanetas, entre vários outros utensílios. Na nossa próxima imagem, nós vamos ver o que é mistura. Uma mistura é a reunião de duas ou mais substâncias puras. A partir do momento em que elas são reunidas, deixam obviamente de ser consideradas substâncias puras. Elas passam a ser as substâncias componentes da mistura. Por exemplo, na nossa imagem aí, vocês podem observar que nós temos óleo, água e areia no becker. Você consegue ver claramente aí que tem três substâncias presentes. Na nossa próxima imagem, nós vamos ver fases das misturas. As misturas, elas podem ser de uma fase ou de mais fases. Então, por isso, nós classificamos elas em misturas homogêneas e mistura heterogênea, certo? Então, as misturas elas podem ser classificadas de acordo com o seu aspecto visual, ou seja, a fase. Fase é uma porção de uma amostra de matéria que apresenta as mesmas propriedades. Então, na nossa imagem aí, nós temos um copo com água, nós temos um outro copo com água e óleo, e nós temos uma pedra, o granito, que também é uma mistura. O granito, ele tem vários componentes presentes nele. Mistura homogênea. Nesse tipo de mistura, os elementos químicos se unem de uma forma que possuem a mesma propriedade em toda a sua extensão. Ou seja, a mistura vai ser toda igual. Por exemplo, se eu misturar água e açúcar ou água e sal, você não vai conseguir distinguir o que é água e o que é sal, o que é água e o que é açúcar. A princípio, você olha a imagem e você vê apenas uma única fase. Você vai achar que a mistura é única. Então, por isso, você vai dizer que a mistura é homogênea. Misturas heterogêneas. Esse tipo de mistura, você identifica mais de uma fase. Não possui as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Por exemplo, na figura, nós observamos que no primeiro becker, nós temos o óleo e a água. Então, você identifica nessa mistura duas fases. A que tem o óleo e a outra fase onde tem a água. Por isso, dizemos que essa mistura é heterogênea. Porque ambas as substâncias não se misturam, nem o óleo, nem a água. Certo? No segundo becker, você vê uma mistura com três fases. A primeira é o óleo, após ela vem a água
e após a água vem a areia. Então essa mistura aí também é heterogênea. Nós dizemos que ela é heterogênea porque ela tem 3 fases. Também temos outro tipo de mistura. Você pode observar aí na figura que é uma mistura sólida, porque até então eu falei da líquida. Aqui, na mistura heterogênea, nós temos uma rocha, o granito. O granito é uma rocha que é utilizada para a construção de móveis. Nós construímos mesas, tampo de mesa, cadeira, são utilizados na construção civil. Então, a rocha granito, ela tem uma mistura nela, que são justamente essas rochas que estão aí presentes na imagem. Você vai averiguar que o granito ele é composto por 3 rochas. O quartzo, a rocha feldespato e a mica preta. O quartzo geralmente é aquele branquinho que está aí presente na rocha. Depois vem um com tom róseo ou rosado, que é o feldespato. E o outro é a mica, que é a mica preta, é a parte mais escura da rocha. Portanto, as misturas elas heterogêneas, ela tanto pode ser líquida, como pode ser sólida, como no caso da rocha, o granito. Tirinhas. Na tirinha aí, do que procura, nós temos um diálogo entre um estudante e uma estudante. Então, o estudante diz assim para a colega: eu estou pensando, um aspirador de pó também separa misturas? Ou será que só suga sujeira? Ela responde: está estudando química? Ele diz: estou. Então, o aspirador, o que é que a gente pode, vocês, estudantes, podem perceber nesse diálogo aí? Será que ele ou ela vai conseguir adivinhar o que tem? Vamos assistir um vídeo a seguir e nele vai estar presente essa indagação, vai estar a resposta a esse questionamento. Então, vocês viram na sequência do vídeo que o aspirador de pó, ele separa sim uma figura heterogênea, que é justamente, ele tem um filtro dentro dele, onde ele vai separar o pó, certo? Que é a sujeira, do ar. Então, ele retém a sujeira, que é a parte sólida da mistura, e libera o ar, que não é necessário reter, né? Ele só segura o pó. Agora, vamos fazer uma atividade. O granito consiste em 4 minerais: feldespato, magnetita, mica e quartzo. Se um desses minerais pode ser separado dos demais, pode-se afirmar que o granito é: letra A, um elemento; letra B, uma substância simples; letra C, uma substância composta; letra D, um composto iônico; ou letra E, uma mistura? E aí, quem será de vocês que acertou? Então, respondeu certo quem respondeu que o granito ele é uma mistura, certo? Ele é uma mistura heterogênea, ok? Então, separação de materiais. Os materiais naturais são misturas de substâncias para que os químicos, possam estudar suas propriedades, transformações e composição. Precisam purificar ou separar as misturas. Entre esses processos de separação, destacamos alguns, como, por exemplo, sedimentação. A areia e a água vão ser separadas. Na filtração, a areia e a água podem ser separados também por filtração. E a evaporação, a água e o sal. Então, é comum a gente ver nas salinas a presença de sal, né, separado da água. Ele junta o sal, a água num determinado lugar, a água evapora e o sal permanece. Então, na próxima figura, nós temos aí a sedimentação. A sedimentação é quando eu tenho junto água e areia. Então, o que é que eu faço? Eu pego essa mistura, deixo ela parada e, de acordo com o tempo, essa areia ela vai precipitar, certo? E vai ficar somente a água e a areia no fundo. É uma forma de separar a água da areia. No próximo, nós estamos vendo aqui a filtração. No da filtração, nós temos a areia e a água. Então, agora eu estou precisando separar assim, estou com mais pressa. Então, não vou esperar essa areia sedimentar. Não é necessário eu esperar. Então, como é que eu faço para separar esse sólido do líquido? Eu faço o seguinte: eu pego um funil, certo, com um filtro, coloco numa outra vasilha e aqui está com água e areia, eu despejo dentro desse filtro. O filtro ele vai reter
a parte sólida da mistura, a fase sólida, e que vai ficar no filtro de papel e vai passar pelo funil a parte líquida da mistura, que no caso a água. Então nós vemos aí, pessoal, a figura de uma salina, certo? Onde eles retêm a água num determinado local e com o tempo essa água ela vai evaporando e o sal permanece. Então vejam aí na figura o sal, né? Vários montinhos de sal aí presentes na figura. Aí assim, desta forma, nós conseguimos separar o sal da água e posteriormente esse sal vai ter o acrescento, né? Vão acrescentar nele iodo, para ele ficar iodado, que é para poder utilizar no consumo humano, né? Vai passar por todo um processo industrializado, vai ser empacotado e vai ser comercializado esse sal. Então, vamos começar falando sobre transformações químicas. As transformações químicas ocorrem quando um material, certo, ele sofre uma ação. Por exemplo, na tirinha aí, transformações químicas, nós temos os fenômenos químicos. O boneco faz assim. Os fenômenos químicos são aqueles onde ocorrem alterações no tipo de matéria que constitui o sistema e assim formam-se novas substâncias, ou seja, duas ou mais substâncias, certo? Ocorre uma interação entre elas e dessa interação ocorre uma transformação. Aí nós vemos aí no segundo slide, certo? A combustão de um palito de fósforo, certo? Que é um fenômeno químico. Ocorre, o palito pega fogo, né? E consequentemente ele vai ser queimado e vai ficar só restar as cinzas, né? Do palito. Transformações químicas. As transformações químicas são aquelas que alteram a composição de um material, produzindo um novo material com as características distintas do original. Por exemplo, na nossa figura aí, nós temos os materiais que são produzidos através de materiais naturais, como por exemplo, o pote de vidro. Ele é produzido a partir de areia e outros materiais que nós acrescentamos a ela. Então, a areia vai chegar a uma temperatura, né, junto com esses outros materiais, em que vai dar para moldar a areia e transformar. Pode ser num vaso, pode ser nesse potinho de maionese, pode ser nas lentes dos óculos que vocês estão vendo aí na imagem, tá certo? Em vasilhas, em assadeiras que vão para o forno, marinex, entre outros, que nós utilizamos no nosso cotidiano. Certo? Todo dono em casa, quando vai fazer aquela lasanha gostosa, aí precisa, né, da vasilhinha de vidro para poder, né, cozinhar a lasanha. Então ela vai se utilizar dessa material, né? E o vidro ele pode ser diferenciado, viu? Ele pode ser temperado ou não. Ainda em transformações químicas, nós temos aí na figura, de um lado esquerdo, ovo, trigo, margarina, certo? E ao lado direito nós temos um bolo. Então, quando nós vamos cozinhar em transformações químicas, geralmente a mãe de vocês, a avó, a tia, ela utiliza materiais. E esses materiais vão passar por uma transformação. No caso aí do ovo, da farinha de trigo, da margarina e do açúcar e do leite, eles vão sofrer alterações, né, que são as transformações químicas. Então, quando esse material é batido e depois bota numa forma para assar e que cozinha ou assa, vai sair o quê? O bolo, né? O bolo fofinho, quentinho, ó, no final de semana tá com a família e tá lá o bolinho, né? É muito bom, certo? Então, transformações químicas ocorrem no nosso cotidiano, ou seja, todo dia ocorrem transformações químicas no seu lar, na cozinha da sua casa, quando sua mamãe, seu papai ou seu familiar está cozinhando. Vão ocorrer transformações químicas. Agora vamos falar dos materiais sintéticos. Com o passar dos anos, a humanidade começou a modificar algumas das substâncias orgânicas e inorgânicas encontradas na natureza. E, a partir delas, obteve outras, por serem produzidas artificialmente. Foram chamadas de substâncias sintéticas. Delas são produzidos materiais. Então, nós poderemos ver aí, na nossa próxima imagem,
Os carrinhos, né, que geralmente vocês gostam de brincar com carrinho, bola, para quem gosta de jogar futebol, queimado, e os pets, que geralmente são essas garrafinhas que vocês utilizam, né, no lanche em casa, quando está em casa, junto com os primos, junto com os familiares, aí vai fazer o lanche, está lá o guaraná ou suco, mas porém a garrafinha que você está usando é um PET, é um material que é produzido, né, esse plástico, a partir de derivados do petróleo, assim como as bolas e os carrinhos que vocês estão vendo aí na imagem. Então, o uso de materiais sintéticos. Como exemplo, temos o plástico utilizado na fabricação de vários produtos, como as garrafas PET, vasilhas, seringas, etc. O isopor, que é usado em forma de diversos produtos, como a caixa de picolé, entre tantos outros. Também isopor utilizamos para condicionamento de bebidas, né, para gelar ou para permanecer quente. Outro material é o detergente. Ele é usado para dissolver e remover gorduras. Então, esses materiais que nós não encontramos na natureza são materiais sintéticos, certo? O acrílico, por exemplo, é usado às vezes para substituir o vidro. Por exemplo, copos, né? Os copos são produzidos também com acrílico, não só existe copo de vidro. Aquele copo é plástico, tem de acrílico, tem um plástico, né, que pode substituir o vidro. Também utilizamos o acrílico para substituir telhas. Tem telhados que tem telha de acrílico, aquela telha mais clara, né, para poder a luminosidade entrar dentro de casa. Então, nessa próxima figura nós temos alguns desses materiais sintéticos que são usados no cotidiano. Então temos aí a caixa de picolé, né? Quem aqui já não tem vontade, né, de pegar o picolé, comprar e tal, então é transportado nessa caixa aí, os picolés. E ao lado dela nós temos os copos de acrílicos, né, de várias cores, azul, vermelho, verde, rosa, amarelo, né? Abaixo nós temos o detergente, que nós já conhecemos, todo mundo utiliza em casa. E ao lado nós temos as garrafas PET, né, que tem gente até que faz várias coisas com garrafa PET, como flor, cinzeiro, brinquedos, carrinhos, jogos, certo? Hoje o PET, devido à sustentabilidade, ele é utilizado de várias formas. Então vamos fazer agora uma atividade. Indique o grupo que só tem misturas. Aí nós temos aí na letra A, aço, cobre e água natural. Na letra B, aço, bronze e madeira. Na letra C, gelo seco e gasolina. Na letra D, prata, latão e petróleo. Na letra E, leite, sangue e oxigênio. Qual será dessas letras aí, A, B, C, D, E, em que temos só misturas? Será que o cobre é uma mistura? Será que a água é uma mistura? Será que a madeira é uma mistura? Então, para quem acertou aí, na letra E, o leite, o sangue e o oxigênio. Sim, o leite é uma mistura. Apesar de aparentemente ser branco, ele é uma mistura. O sangue também é uma mistura. Vocês sabem que no sangue vai estar presente o oxigênio, outros gases, vai estar presente sais minerais, vitaminas e células. E o oxigênio, que também vai estar aí contemplando, né? Então, vejam só. Outra atividade. Com relação a números de fases, os sistemas podem ser classificados como homogêneos ou heterogêneos. Todas as alternativas correlacionam adequadamente o sistema e sua classificação, exceto que isso quer dizer que tem uma aí que está errada. Então, na letra A, nós temos água de coco e heterogêneo. Na letra B, água do mar filtrada e homogêneo. Na letra C, laranjada, heterogêneo. E na letra D, leite e homogêneo. É a errada, viu? Ele quer que você assinale a errada. Então, vamos lá comigo. Letra D. Letra D. Leite e homogêneo. Essa aí é que está errada. Por quê? Porque o leite ele não é homogêneo. Ele é heterogêneo. Então, pessoal, nós agora vamos fazer o nosso experimento, onde nós vamos verificar uma mistura, certo? A mistura homogênea e a mistura heterogênea. Vamos comigo? Então, pessoal, nós temos aqui na nossa aula de mistura, nossa aula prática hoje de mistura, o óleo, o xarope e a água com sal. E o becker e o copo, certo? Então, vejam só. No becker, nós temos a água com sal, certo? É uma mistura.
Porém, você não consegue identificar mais de uma fase aqui. Você olha e só vê uma fase. Então, essa mistura, esse tipo de mistura, ela é homogênea. Enquanto que aqui no becker e no copo, nós temos a água junto com o xarope e o óleo. E também nós temos no copo. Por que eu fiz diferente? Porque eu fiz nos dois. Para você ver que na falta de um becker, você pode usar um copo americano ou qualquer outro copo que seja transparente e branco, onde você possa olhar e observar ó, as fases. Então, o óleo, como é mais leve, fica em cima e abaixo você vê que fica a água e o xarope. Tá vendo? Ô, professor, é possível fazer só com o óleo e a água? É. Você pode fazer experimento só com o óleo e água, entendeu? Contanto que você consiga ver ó, que tem duas fases. Ô, professor, e que tipo de mistura é essa? Mistura onde a gente encontra nela mais de uma fase, nós dizemos que a mistura é heterogênea. Bom, gente, a gente se vê num outro momento. Obrigado e até mais.